Olá, pessoal, tudo bem? Gente, então hoje nós vamos falar sobre as condicionais, né? If clauses, né? Aquelas condições que a gente usa o if, que é a condicional se, né? E já se fala condicional, é se acontecer alguma coisa, algo será realizado. Então nós temos aí o se, que é para o if quer dizer se, né? Que é uma condição. Se essa condição for realizada, algo vai acontecer. Então, essas condicionais, a if clause, é isso. Então, nós vamos usar a aula aqui para que vocês possam entender, porque futuramente nós vamos ter atividade e exercício para responder sobre essas aulas. E é importante que vocês entendam, pelo menos comecem a entender o que são essas condicionais, ok? Então, vamos puxar a aula aqui, vamos pegar a aula que eu tenho aqui anotada para vocês e vamos lá. Vamos tentar entender, né? Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver onde é que eu deixei. Aqui. Pronto, essa daqui é a nossa aula. Então ela começa aqui. Então há sempre duas partes nas condicionais, na if conditional. Há sempre duas partes. Uma é a sentença condicional e a outra é a resposta dessa sentença. Então, uma parte começa com o if, né, que é o se, para descrever uma possível condição. E a segunda parte é o resultado dessa condicional, dessa condição, ok? Então, nós temos aí, ó, uma condicional aí. A primeira parte é a condição e a segunda é o resultado, como eu anotei aqui para vocês. Então, if water reaches 100 degrees, it boils. Então, quer dizer, se a água atingir 100 graus, o que acontece? Qual é o resultado quando a água atinge 100 graus? Ela ferve. Então, quando a água atingir 100 graus, ela ferve. Sempre é separado por uma vírgula, né? A primeira condição e a resposta, o resultado. Existem quatro tipos de sentenças condicionais. Tem a zero conditional, a first conditional, second conditional e a third conditional. Zero conditional, ou a zero condicional, né? A zero conditional é usada para falar sobre coisas que são verdadeiras, fatos científicos e hábitos gerais. Então, a zero condicional tem a primeira parte, que a gente usa o if, sempre a gente vai usar o if na primeira parte, if, e na segunda parte é o resultado, como já foi falado aí. Então, a gente já tem um exemplo aí, vocês podem até tirar o exemplo. E nesse exemplo, na primeira parte, quando a gente fala de zero conditional, a primeira parte, ela é usada no presente. E o resultado também é presente. Então, se a gente tem a condição no presente e o resultado é presente, nós estamos falando, quando tem isso, nós estamos falando da zero conditional, da zero condicional. Ok? Aí nós temos um exemplo. Ó. I am tired, if I am tired, I go to bed early. Então, se eu fico cansado, presente, não é isso? Qual é o resultado? Eu vou para a cama cedo. Então, presente e presente. Eu estou usando presente e presente. Quando a gente fala isso, quando a gente usa o presente nas duas condições, nós estamos falando de zero conditional, da zero condicional. If I am tired, I go to bed early. Continuando na zero condicional, o que eu acabei de falar é presente e presente, né? If I present, I present. Se eu né, fizer alguma coisa, algo acontece, já falamos sobre isso aí na aula, na parte anterior. Continua a mesma coisa, né? Presente, presente, vocês já aprenderam isso. E aí nós temos alguns exemplos, né? If I go to the beach, I take a towel. Se eu vou para a praia, eu levo uma toalha, towel. Outro exemplo, né? If you mix yellow and blue, you get green. You get green. Se eu misturar, né? Aliás, se você, no caso aqui é você. Se você mistura
presente. Se você mistura amarelo e azul, o que acontece? Qual é o resultado? Você consegue verde. Você consegue a cor verde. Tá vendo que a gente está usando presente e presente? É zero conditional. Zero conditional ainda, olha. Certo? Já falamos disso aqui, é tudo repetido, tudo vocês já entenderam na minha explicação, eu acredito. Aqui tem uma parte que diz assim, ó, na zero conditional você pode substituir if por when. Se por quando, né? Você pode substituir o if por when, que quer quando. Aí nós temos um exemplo. É a mesma coisa, gente. É como se eu estivesse usando o if. When I cook, I use olive oil. Olive oil. Quando eu cozinho, o que acontece? Eu uso azeite. O resultado é que eu uso azeite. Então, quando e se é a mesma coisa. Então, dá para entender, não é? Presente e presente, nós estamos aí usando os verbos no presente. Vamos para a primeira condicional, the first conditional. A first conditional é usada para falar sobre uma possibilidade real no presente ou no futuro. Então, nós temos a primeira parte, que você já conhece, e a segunda parte, que é o resultado. A primeira eu vou usar sempre o if. If I have money, I will travel in June. If I have money, I will travel in June. Se eu tiver dinheiro, a condição presente, se eu tiver dinheiro agora, o que vai acontecer no futuro? Eu viajarei em junho. Então, quando eu uso o presente e eu uso o futuro, eu estou falando da primeira condicional, first conditional. Então, se eu tiver dinheiro, eu irei, eu viajarei. Então, futuro, né? Olha aí, ó. Primeira parte, presente, e a segunda parte, que é o resultado, é o futuro. Gente, o futuro a gente sempre vai usar com o eu. O eu é para formar o verbo no futuro. O eu é um auxiliar para formar o futuro. Tudo bem? Então, já falamos disso aqui, né? Presente e futuro também, vocês já sabem. Então, aqui a gente só vai... Nós só vamos passando para frente aqui. Deixa eu só tentar ver se eu melhoro isso aqui. Ah, beleza. Então, aqui na outra frase, né? Se tiver quente, se tiver agora, se tiver quente, eu irei à praia nesse final de semana. Então, quer dizer, eu estou falando uma coisa agora. O que eu estou falando é presente. E o resultado vai ser no futuro. Então, se estiver quente, eu estou falando presente, uma coisa que pode acontecer lá na frente. Se estiver quente, eu irei à praia nesse final de semana. Então, quer dizer, se lá no final de semana estiver quente, eu vou à praia. Ok? If it is warm, I will go to the beach this weekend. Né? A mesma coisa aqui embaixo, na outra frase. Estou pegando o português aqui para vocês entenderem melhor. Se eu terminar meu dever de casa, se eu terminar meu dever de casa, eu vou sair bem na prova. Se eu terminar, eu sairei lá na frente, né? Eu vou sair bem na prova. Futuramente eu vou fazer a prova e vou sair bem. Entendeu o que é zero condicional? É uma coisa que eu penso agora para ter resultado no futuro. Beleza? Deu para entender, pessoal? If I finish my homework, I will do well on the test. Que foi essa frase que eu falei agora. Mesma coisa, tem outra frase aí falando de hoje à noite, né? Tonight. E o que vai acontecer? Se você estiver livre hoje à noite, o que vai acontecer depois? Se você estiver livre hoje à noite, ele vai convidá-la para jantar. Esse tonight aqui, pessoal, tonight é a junção de today com night. Today é hoje, né? E night é noite. Então a gente junta today com a noite. Today night, tonight. Vamos para a próxima. Aqui também tem uma outra parte que diz assim, ó, que você pode inverter a ordem das condicionais, sem perder o sentido da frase. Por exemplo, aqui, ó,
Eu estou usando assim, ó, se estiver quente, se estiver quente, irei à praia nesse final de semana, aquela frase que a gente já usou. Eu posso usar o contrário, ó, eu irei à praia nesse final de semana se estiver quente. Então, uma coisa que vai levar ao futuro, né, que vai ter resultado no futuro. Próximo exemplo aqui, que também nós já usamos essa frase, se eu terminar meu dever de casa, eu vou sair bem na prova. O contrário dessa frase é aqui, ó. Vamos sair bem na prova se eu terminar o dever de casa. Então, nós falamos aí da primeira condicional, uma coisa que eu penso para agora para ter resultado no futuro, ok? Segunda condicional, the second conditional, é usada para falar sobre uma possibilidade irreal, uma coisa que não é real, uma hipótese, no presente ou no futuro. Então, eu vou usar na segunda condicional, vou ter o passado no início e eu vou usar o futuro como uma condicional aí que a gente chama de would, né? Would, que é uma terminação ria em português, né? Viajaria, terminaria, conseguiria, certo? Esse would aí é para formar esse futuro com essa terminação. If I had money, I would travel in June. Se eu estivesse, uma coisa no passado, né? Aliás, se eu tivesse, desculpa. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse alguma coisa lá no passado, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria em junho. Quando eu falo assim, eu estou falando da segunda condicional, second conditional. Tudo bem? Então, a segunda condicional usa o passado com o futuro. O futuro aí que a gente usa o would, né? Que é a terminação ria. Mas que perfeito é isso? Se eu tivesse $1 milhão, compraria um carro de luxo. Então, passado. Eu estou pensando numa coisa no passado. O meu pensamento é o passado. Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria, lá no futuro, pensando no futuro, eu compraria um carro de luxo. If I had $1 million, I would buy a fancy car. Outra frase. Eu iria, olha aqui, essa aqui eu estou invertendo, tá vendo? Que é a mesma coisa do outro lá. Eu iria para a praia se eu tivesse que estudar. Isso aqui eu não separo por vírgula porque não tem necessidade. Eu estou usando o if lá no segundo. Então, eu iria para a praia se eu não tivesse que estudar. Estou usando o contrário das frases, ok? Cuidado ao usar o verbo to be na segunda condicional. Então, aqui tem uma parte que fala do verbo to be ainda na segunda condicional. Na cláusula if, o verbo to be no passado tem a forma were, para todas as pessoas em uma linguagem mais informal. O was é aceito no lugar de were na primeira e terceira pessoa. Isso aqui é uma coisa do verbo to be, que a gente usa o passado. Na terceira pessoa, a gente usa o was. E nas outras pessoas é o were. Para falar estava, né? Que mais? Verbo to be era, né? Por exemplo, aqui, ó. If I were, ou pode ser was, né? If you were, if he were, em vez de was. Essas três aqui, ó. If he were, que a gente teria que usar was, a gente vai usar sempre tudo were, tá vendo? Na primeira aqui, ó, if I was. Mas aqui nesse caso aqui a gente pode usar o were em todos, no verbo to be, ok? Então, por isso que a gente vai usar aqui o verbo to be no passado, usando sempre o were, tanto na primeira como nas terceiras pessoas do singular. If I were, em vez de a gente usar if I was, a gente usa o were, certo? Ela é válida para essas condicionais. If I were you, I would move to another city or city. If I were you, I would move to another city. Se eu fosse você, uma coisa no passado, se eu fosse você, eu mudaria para outra cidade. E aí nós temos outro exemplo. Se eu fosse mais jovem, eu viajaria mais cedo, né? Se eu não fosse tão ocupado, passaria mais tempo com meus filhos, e por aí vai, certo? Isso aí nós estamos usando a segunda condicional, vocês já entenderam que a gente usa o passado como verbo no futuro, usando a condicional would.
Terceira condicional. A terceira condicional é usada para falar sobre uma possibilidade também irreal no passado, algo impossível de ter acontecido. Ela é normalmente usada para expressar arrependimento, um alívio. Então, a terceira condicional é para isso. Ela expressa um arrependimento, um alívio. É uma coisa que é impossível de ter acontecido. Então, na primeira condição, a gente usa o past perfect. E na segunda, a gente pode usar os auxiliares would, could, might. São todos auxiliares para formar uma coisa que poderia acontecer. Então, eu tenho aí, ó, se eu tivesse comprado aquela casa, teria ganho muito dinheiro. É uma coisa que é impossível de ter, não aconteceu, é uma coisa irreal. É um pensamento que não aconteceu, é uma coisa pensada, é só o pensamento. Se eu tivesse comprado aquela casa, teria ganho muito dinheiro. Então, eu usei o would aqui. Would have made, né? Made. Nós estamos usando o past perfect. Perfect, a gente usa o had ou have. Had. Tanto had como have é para usar o past perfect. E o past perfect a gente usa aqui, ó, would have mais o past particípio, o passado particípio. Se eu tivesse comprado aquela casa, eu teria ganhado, né, muito dinheiro. Isso aqui eu já falei disso, né? If I had studied harder, I would have passed. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. É uma coisa que não aconteceu, né, gente? É uma coisa que eu estou usando aí no passado e o futuro aí também que não houve êxito, não tem nem possível de ter acontecido. Então, é impossível de acontecer eu ter passado porque eu não estudei, não é? É alguma coisa que não vai ter possibilidade. Lembra que eu estou sempre usando o had e o had porque eu estou usando past perfect. E aí vai, ó, pessoal, tudo é usando o past perfect, passado perfeito. E aqui nós temos um resumo de tudo isso aí tá aqui, ó. Zero conditional, fatos verdadeiros, científicos, alguma coisa geral, uma coisa que é tudo que acontece nos hábitos gerais. E a primeira condicional é uma possibilidade real, alguma coisa verdadeira, no presente ou no futuro, sempre pensando no futuro. A segunda condicional é a possibilidade irreal, no presente ou no futuro. Também pensando no futuro, alguma coisa que não é real, não foi realizada. E a terceira condicional é a possibilidade irreal no passado. Então, a segunda é uma possibilidade irreal no futuro, que vai ter o resultado presente ou futuro. E a terceira condicional, que é a third conditional, é uma possibilidade real no passado. Tudo bem? Tentem entender isso aí. Revisem o vídeo, revejam, né? E é isso, pessoal. Acabou. Beleza? Até a próxima. Próximas aulas aí, talvez a gente tenha algumas atividades para ser realizadas. Ok, pessoal? Obrigado.